Olá, pessoal! Então vamos ao nosso conteúdo, certo? A gente vai se aprofundar um pouco mais no conteúdo sobre capitalismo. Como eu já introduzi, a gente já debateu um pouquinho durante as aulas, as duas aulas que a gente teve, e agora a gente vai se aprofundar um pouco mais. Então, vamos lá. Primeiro, a gente já tem uma imagem aí bastante ilustrativa para definir capitalismo. Olhem os símbolos aí da imagem que vão ilustrar a definição de capitalismo. Então, vocês já sabem, capitalismo deriva de capital, que no contexto econômico lembra dinheiro, lucro, e o que a gente vai estudar aqui vai ser sobre o desenvolvimento do sistema capitalista, certo? O capitalismo ele continua se desenvolvendo até hoje, até os nossos dias ele continua se aperfeiçoando. E a gente vai recorrer à história desde o século XV para compreender o desenvolvimento e as fases do modelo de sociedade capitalista. Então, sobre a definição, em poucas palavras, sistema econômico e social que rege o mundo. Na verdade, que rege a maioria dos países. A maioria dos países se orientam por esse modelo de sociedade. Destaque-se na definição que é um sistema econômico e também social, turma. Social porque dita boa parte dos valores da nossa sociedade, certo? Então, no modelo de sociedade capitalista, essa sociedade ela é baseada no ter, na valorização do ter bens, do ter posse de bens. De modo que as pessoas elas são valorizadas pelo que ela tem. De maneira geral, a gente sabe que é assim que acontece. Há um status social e esse status social é dado de acordo com a aquisição de bens, não é? Então, é um modelo econômico e também social que orienta o modelo de sociedade adotado na maioria dos países do mundo hoje. Eu destaquei também algumas características marcantes no modelo de sociedade capitalista. E eu selecionei aí e vocês estão vendo na tela. Primeira característica, lucro. É a característica assim, mais essencial do capitalismo. A busca pelo lucro. Algumas pessoas vão chamar até de busca incessante pelo lucro. Na nossa sociedade, nós somos orientados por um instinto, é algo que é meio que um instinto de muitas pessoas, de querer ter sempre mais. Sempre mais. Esse é um sentimento que marca, e a gente pode dizer que é a característica número 1 do capitalismo. A ideia de ter sempre mais, de estar sempre querendo mais, certo? Segunda característica que a gente destaca aqui é uma sociedade baseada na propriedade privada dos bens. Cada pessoa tem liberdade de ter posse de bens, de recursos, seja terras, seja empresas, uma casa, um automóvel, enfim. Na sociedade capitalista, as pessoas têm liberdade e têm a proteção do Estado para isso, de ter a sua propriedade privada, certo? Nós somos também caracterizados por ser uma sociedade de consumo, e é uma outra coisa que define muito bem o modelo de sociedade capitalista, o consumo. O consumo é o motor que alimenta e aquece a economia capitalista. De modo que as empresas elas investem cada vez mais em publicidade, que é com o objetivo de seduzir as pessoas a consumir sempre mais, criando até um tipo de sociedade que a gente vai chamar de sociedade de consumo ou consumismo. O consumismo é quando se consome além das suas necessidades, quando se consome por prazer. Nas pessoas que têm mais recursos, elas vão ter vários carros, elas vão ter várias
motos, várias propriedades. Quando se fala em roupa e perfume, então, nem se fala, porque é um tipo de consumismo. Quando se consome além das suas necessidades, se consome por prazer. Divisão de classes, divisão da sociedade em classes. No modelo capitalista, isso também é uma marca. De acordo com os bens, as pessoas elas vão se encaixar em uma determinada classe social, certo? Então é uma marca do modelo capitalista, de modo que nessa sociedade é impossível você nivelar, você colocar todos numa mesma classe social. Isso no capitalismo é impossível. A gente sempre vai ter diferentes classes sociais. Sempre vai ter o patrão e o empregado. E uma outra característica que a gente destaca, a lei da oferta e da demanda, que é um dos princípios que orientam o desenvolvimento de uma economia capitalista. Lei da oferta e da demanda. Ou seja, o preço dos produtos, eles vão ser dados de acordo com a oferta e também de acordo com a demanda. De modo que se você tem em um determinado momento grande oferta de um produto, se a oferta é maior do que a demanda, o preço desse produto tende a diminuir. Não é assim? Na época da safra do tomate, por exemplo, tem épocas que o tomate está com preço lá em cima, tem épocas que o tomate está com preço bem mais acessível. Se a safra do tomate for boa, o preço vai diminuir. Isso porque aumenta a oferta e o preço tende a diminuir. Da mesma forma, quando a safra não é boa, quando a safra do tomate não é boa, então a oferta, a quantidade de tomate no mercado diminui e o preço tende a subir. Uma outra situação é em alguns momentos quando a demanda por um determinado produto é muito grande. Por exemplo, há pouco tempo, quando se teve início a pandemia, houve uma demanda muito grande por álcool em gel. Vocês lembram perfeitamente disso. O que foi que aconteceu com o preço do álcool em gel? O preço do álcool em gel foi lá para as alturas, porque havia uma demanda muito grande e a oferta não estava sendo suficiente para atender a demanda do mercado. E isso já abrindo um parêntese, turma, até bem interessante no mundo da economia, algumas empresas elas já fizeram isso como uma forma estratégica. Não produzir muito, que é para manter a oferta equilibrada, que é para manter, digamos, um preço do produto até mais elevado. Isso acontece, por exemplo, no mundo do petróleo, até aproveitando, e essa foi uma política adotada pela OPEP. Na produção de petróleo, a OPEP é a organização que controla a produção do petróleo. E uma das políticas que eles estabeleceram foi de controlar a produção, isso para não produzir tanto, porque se produzisse muito, o que ia acontecer com o preço? O preço diminuiria. O preço do petróleo diminuiria. Então, eles têm esse cuidado em produzir de maneira cautelosa para que o preço do produto não caia tanto. Algumas empresas, em alguns momentos, adotam isso como estratégia, certo? Com relação à demanda dos produtos. Maravilha, então. Então, aqui nós já demos um esquenta para começar a falar sobre capitalismo, certo, turma? Então, agora a gente vai recorrer um pouquinho para a história, para a gente compreender um pouquinho sobre o desenvolvimento desse modelo capitalista. E ao longo da história, turma, a gente vai ter muito para comentar. Nem vai dar para a gente concluir esse assunto aqui nessa aula, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Então, a gente não vai ter tempo aqui para falar sobre todas as fases do capitalismo, porque senão ficaria muito longo. Mas a gente vai recorrer aos fatos históricos, voltar um pouquinho na história, para poder compreender sobre o desenvolvimento do capitalismo ao longo do tempo, certo? Então, quando o capitalismo teve início? A partir de quando?
Alguns pesquisadores vão dizer que lá a partir do século XIII, mas a maioria vão estabelecer um consenso que foi mais especificamente a partir do século XV, com o desenvolvimento das grandes navegações. Então a gente volta na história a partir desse ponto para relatar alguns fatos no desenvolvimento do capitalismo, certo? Então, eu destaquei aqui na tela, e vocês estão vendo, alguns fatos marcantes no desenvolvimento do capitalismo, na primeira fase do capitalismo comercial ou pré-capitalismo. Então, ponto de partida, mais especificamente a partir do século XV, a partir das grandes navegações e da formação de um modelo que se convencionou chamar de colonialismo, na criação de colônias. Lembrando que essas grandes navegações, elas foram financiadas porque vocês podem imaginar que se precisava de recursos, de um investimento para isso, para construir um navio de grandes proporções, para manter as pessoas que iam estar nesse navio por tempo longo, por meses. Então era necessário um investimento para isso. Isso foi financiado pela burguesia e pelo Estado da época, pelas monarquias absolutas europeias. Certo, Então, nesse momento, quando as potências europeias elas dão início às grandes navegações, quando se descobrem novas terras que para eles até então eram desconhecidas, então nesse momento eles formam as colônias e passam a explorar essas colônias. E essas colônias foram grande fonte de riqueza para os países europeus. A gente sabe disso, né? Que eles enriqueceram bastante em cima da exploração das colônias, extraindo matérias-primas das colônias. Então, o modelo de produção que se tinha na época era baseado na manufatura e no artesanato, que vocês já sabem como se dava esse modelo de produção. Era a forma de produzir os recursos que se consumia na época, as roupas, a moradia, os alimentos, enfim, baseado na manufatura e no artesanato. E essas matérias-primas que vinham das colônias, elas alimentaram bastante essa manufatura e esse artesanato e o acúmulo de riquezas pelos países europeus. Uma das coisas que se destaca nesse momento da história são as políticas mercantilistas, que eram as políticas econômicas adotadas na época. Um modelo de política mercantilista. E tem alguns princípios aí que norteavam o mercantilismo. Por exemplo, a balança comercial deveria ser favorável. Como assim, balança comercial? A relação entre venda e compra de outros produtos, a relação comercial de um país com outro. Então, essas relações comerciais elas deveriam se manter favoráveis. Como é que uma balança comercial se mantém favorável? Quando um país ele compra menos do que vende, ou ele vende mais do que compra. Então ele vai lucrar mais, porque ele vai vender mais e comprar menos. Então essa é uma forma de manter uma balança comercial favorável. Um outro princípio defendido pelo mercantilismo era baseado no metalismo, na valorização que se tinha pelos metais preciosos da época, por metais mesmo. E esses metais, boa parte deles, eles eram extraídos das colônias. Então tinha uma valorização nisso, no acúmulo de metais, que era uma grande fonte de riqueza para a época. Uma outra ideia do mercantilismo era a forte intervenção estatal. E sempre ao longo das fases, turma, a gente vai falar aqui sobre qual era o papel do Estado em cada momento. Isso vai ser citado como exemplo de políticas econômicas. Até onde o Estado pode ir? Até onde o Estado deveria intervir? Então, nesse momento do capitalismo comercial, que durou entre o século XV e o século XVIII, se tinha uma postura de
forte intervenção estatal, ou seja, o Estado da época atuando fortemente no desenvolvimento da economia. E para início de conversa, como eu citei anteriormente, o Estado até financiou as grandes navegações, a formação de grandes navegações, certo? Então, são algumas características das políticas mercantilistas da época. Eu destaquei aqui 3. Manter uma balança comercial favorável, o metalismo, o acúmulo de metais como fonte de riqueza, e, por último, uma forte intervenção estatal, até mesmo o que a gente chama de protecionismo econômico, era uma marca do mercantilismo. O que seria esse protecionismo? Turma, vejam bem, a gente vai começar a falar sobre conceitos que são bem específicos da economia e que podem parecer complicados, mas é só uma questão de tempo para vocês se familiarizarem. O que a gente chama de protecionismo econômico? É quando um estado, um país, ele protege os seus empresários da concorrência com outros países. Então, o estado ele vai dar mais subsídios ali para os empresários locais, protegendo da concorrência com outros países. Então, vejam bem, um exemplo de protecionismo. Um exemplo assim bem simples que eu vou citar para vocês. Digamos que na nossa cidade, trazendo para a nossa realidade mais próxima, digamos que na nossa cidade o governo municipal, digamos que ele dificulta, digamos assim, que uma determinada empresa, uma empresa mais forte. Vamos citar o exemplo do McDonald's, por exemplo, que é uma rede de fast food conhecida no mundo inteiro e que é uma grande empresa, não é? McDonald's. Digamos que o governo municipal, ele coloca dificuldades para que essa empresa venha e se instale aqui no nosso município, que ela crie uma rede aqui, uma loja, uma lanchonete dela aqui na nossa cidade. Por que ele faria isso? O governo municipal ele faria isso para proteger os empresários locais, as outras lanchonetes, da concorrência com o McDonald's. Vocês vão imaginar que se o McDonald's ele abrir aqui, vai ter bastante gente que vai querer ir para lá, ao invés de ir para as outras lanchonetes, que são de pessoas aqui da nossa cidade. Então, essa é uma ideia de protecionismo. Quando o Estado ele se preocupa com a concorrência dos seus empresários nacionais, ele se preocupa com a concorrência externa e ele acaba favorecendo os seus empresários locais, os seus cidadãos dessa concorrência, porque vocês podem imaginar que algumas outras lanchonetes sofreriam bastante com essa concorrência, certo? O modelo oposto é quando o governo ele estimula a vinda dessas outras empresas. É o que a gente chama de abertura econômica, que é você incentivar e até estimular que outras empresas venham e se instalem ali no seu local. Então, essa é a ideia de protecionismo econômico. Não sei se deu para vocês compreenderem. Que era também uma marca do mercantilismo adotado na época. Nesse momento, nessa fase do capitalismo comercial, nós tínhamos o Pacto Colonial, que vocês também já conhecem lá da história, né? Tudo que eu estou falando aqui, vocês já estudaram lá em história. O Pacto Colonial era aquele pacto que o país europeu estabelecia com a sua colônia, de que eles só poderiam comercializar com a sua metrópole. Então, as colônias elas só podiam comprar e vender com a sua metrópole, certo? Então, era o Pacto Colonial, era uma das marcas dessa fase do capitalismo. E todas essas políticas econômicas e toda essa exploração, toda essa
exploração das colônias europeias permitiram um acúmulo de capital, ou seja, um acúmulo de riquezas, que é até chamado de acumulação primitiva de capital. É chamado de acumulação primitiva por ser uma fase inicial do capitalismo. E esse acúmulo de riquezas, turma, esse acúmulo de riquezas permitiu que o capitalismo avançasse, entrasse numa nova fase. Porque sempre, uma das coisas que estão lá na base do capitalismo é investimento. E vocês vão ver isso principalmente quando a gente chegar na fase do capitalismo financeiro. Investir, que é para multiplicar. No capitalismo, dinheiro parado é desperdício. Sabe aquelas pessoas mais velhas que gostam de colocar dinheiro? Gostavam, né? Porque a maioria já não faz isso. Mas gostavam de colocar dinheiro lá dentro de um colchão, debaixo de um colchão, e era a sua poupança. Isso no mundo capitalista é desperdício, porque dinheiro parado desvaloriza, vai perdendo valor. Porque o preço das coisas vão subindo e o dinheiro vai desvalorizando. Então, uma das coisas marcantes no capitalismo é investir. Investir que é para multiplicar. E essa acumulação primitiva de capital permitiu um avanço para a próxima fase. E antes de entrar na próxima fase do capitalismo, só falando porque é também o pré-capitalismo. Essa fase é chamada de capitalismo comercial ou pré-capitalismo, que durou lá entre o século XV e o século XVIII. Então vejam que nós tivemos aí uma longa temporada de uma fase para outra. E é chamado de pré-capitalismo porque o capitalismo ainda estava na sua fase bem inicial mesmo. O capitalismo em si, ele vai começar, como a gente conhece hoje, ele vai começar a ganhar forma a partir da próxima fase, que é o capitalismo industrial, que é quando as coisas começam a se desenvolver de maneira mais acelerada. E a gente começa a ver na própria paisagem, na própria cidade, os contornos do modelo capitalista. Então é também chamado de pré-capitalismo porque ainda estava na sua gênese, ainda no seu início, de maneira ainda bem superficial, tá certo? Então vamos para a próxima fase do capitalismo. Como eu disse, o acúmulo de riquezas aqui, nessa primeira fase, permitiu, turma, um avanço, permitiu um desenvolvimento considerável no modelo de sociedade capitalista. E guardem o que eu falei sobre investimento. Investir é uma das coisas que está no alicerce, que está ali na base do modelo de sociedade capitalista. Sem investimento, esse sistema não anda, ele fica estacionado, ele fica no seu lugar. Sempre é necessário essa ideia de investir, que é para se desenvolver. E com o acúmulo de capitais que teve na primeira fase, principalmente através da exploração das colônias europeias e o acúmulo de riquezas, houve um investimento na descoberta de novas fontes de energia. E isso foi marcante para um avanço no desenvolvimento do capitalismo. O investimento em novas fontes de energia, turma. E aí a gente já entra no capitalismo industrial, que foi marcado pela Revolução Industrial, a partir do século XVIII. E sobre a Revolução Industrial, vocês já devem ter estudado e vocês lembram algumas características desse momento da história. Lá no final do século XVIII, a partir dos anos 1780, por aí, lá na Inglaterra, especificamente, a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. Ali foi onde esse sistema capitalista ele ganha uma nova cara, uma nova fase. A partir da exploração de novas fontes de energia, como eu já falei. Essas novas fontes de energias que foram principalmente a partir do carvão e a descoberta, o carvão permitiu a criação da máquina a vapor. E isso revolucionou o modelo de produção,
que antes era baseado na manufatura e no artesanato. Então vejam que a força na produção era humana. Manufatura, você tinha ali máquinas como, por exemplo, a tecelagem, que eram manuais. Você tinha ali a manivela e as pessoas iam girando, ou até mesmo eles colocavam animais, não é, para girar o moinho e ir fazendo aquela máquina trabalhar. Agora isso muda. Agora nós temos a máquina a vapor, que vai substituir essa forma de produção. Então, o modelo de produção que era baseado na manufatura e no artesanato passa a ser industrial, baseado na máquina a vapor. Essa máquina a vapor, ela revoluciona tanto o modo de produção como os meios de transporte. Como agora eles tinham as locomotivas e os navios a vapor. Então isso foi uma revolução e tanto para a época. Os navios que cruzaram os oceanos e descobriram novas terras, que eram guiados pela força do vento, agora eles eram a vapor. As locomotivas também. E isso permitiu um grande avanço porque agora o modelo de produção que era industrial passou a ter mais recursos para transportar essas mercadorias e levar para lugares cada vez mais distantes. Eles tinham agora como meio de transporte as locomotivas e os navios a vapor. E isso foi como eu já falei, vocês já sabem, isso foi uma revolução para a época. A primeira revolução industrial que marca a transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Baseado nas novas fontes de energias, baseado nos novos meios de transporte que vão se ter agora e que impulsionou a produção e a comercialização dos produtos. Uma das coisas que se consolida agora nesse momento do capitalismo industrial é o trabalho assalariado, turma. O trabalho assalariado ele passa a ser a relação de trabalho predominante na época, em que passa a ser a forma de trabalho marcante, né? Em que você tinha lá os donos dos meios de produção, ou seja, o dono das fábricas, e você tinha as pessoas que não tinham nenhum bem, só tinha a sua força de trabalho. E aí se estabelece essa relação, que Marx vai até criticar bastante, não é? Mas a gente não vai entrar aqui nesse ponto, que é a venda das pessoas da sua força de trabalho. Elas vendem a sua força de trabalho em troca de um salário para manter a sua família, como a única forma de subsistência, de manter o seu lar. Então, nesse momento se estabelece o trabalho assalariado, e aí tem todo aquele parêntese que a gente não vai abrir sobre as críticas de Marx a essa forma de relação do trabalho, não é? E as políticas econômicas da época, quais eram? Lá na fase do capitalismo comercial, a gente viu que era baseado no mercantilismo. Aqui agora no capitalismo industrial, turma, nós temos uma política econômica que predomina baseado no liberalismo econômico. E aí vamos abrir um parêntese para a gente falar sobre o liberalismo econômico. Nas nossas aulas, vocês viram que a gente já até comentou e debateu bastante sobre isso, né? Sobre essas políticas econômicas. Muito bem, então vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Liberalismo deriva de liberdade. Como assim liberdade? Liberdade no sentido do Estado dar liberdade para as pessoas, liberdade para empreender, para montar seus negócios sem intervenção do Estado. Ou seja, sem o Estado para estar criando leis que dificultem e aumentem a burocracia, sem o Estado para estar cobrando tanto imposto, sem o Estado para estar controlando o preço dos produtos. Essa corrente, essa política econômica, ela foi bastante defendida por Adam Smith, lá no século XVIII mesmo.
E Adam Smith dizia que não era necessária a intervenção do Estado, porque o capitalismo por si só se equilibra. O preço dos produtos, por exemplo, não precisa do Estado para estar lá controlando o preço dos produtos. Porque o preço dos produtos eles vão ser dados de acordo com a oferta e com a demanda naturalmente. Então, essa corrente de pensamento, o liberalismo, ela, em síntese, ela defende isso: liberdade dos seus cidadãos para empreender, ou seja, para montar negócios, montar empresas e lucrar e trabalhar sem intervenção estatal. Então, nessa corrente de pensamento, o Estado deveria ser pequeno, deveria se limitar simplesmente a manter a segurança dos seus cidadãos e zelar pelo cumprimento das leis, pela segurança, por coisas do tipo, coisas simples. Mas não deveria ter uma intervenção na economia. Então, o liberalismo se orienta por esses princípios, turma. E nós dizemos hoje que as pessoas que elas se orientam por essas ideias liberais, elas se enquadram no que a gente chama de direita, partidos de direita. As pessoas que se orientam por esse pensamento liberal, a gente chama de direita. E aí vai ter um outro modelo que a gente vai ver na próxima fase do capitalismo, que vai ser de esquerda, que é o oposto, que são ideias contrárias, que a gente vai esperar para chegar lá. Tá certo, turma? Então, sobre o capitalismo industrial, basicamente, em síntese, é isso, turma. E aí, vejam bem, transição para a fase do capitalismo financeiro. Como se deu essa transição? O capitalismo industrial tem início lá no final do século XVIII, se estende pelo século XIX. E o que acontece nesse período que a gente entra numa nova fase do capitalismo? Lá no final do século XIX, turma, a gente passa a viver uma segunda revolução industrial, que vocês também já devem ter estudado. Então, nós temos aí uma nova fase, nós temos aí um novo impulso no modelo, no desenvolvimento do modelo capitalista. As indústrias, as fábricas, elas passam a se desenvolver cada vez mais, elas passam a crescer cada vez mais, de modo que a gente chama essa fase do capitalismo de capitalismo financeiro ou monopolista, que lembra monopólios. E esses monopólios lembram a configuração de uma empresa grande que monopoliza, ou seja, que centraliza a produção de determinadas mercadorias. Depois a gente vai falar melhor sobre os monopólios. Mas, enfim, nós entramos então na fase do capitalismo financeiro ou monopolista, lá pelo final do século XIX, na segunda metade do século XIX, com a segunda revolução industrial, turma. O que acontece nesse momento que marca a segunda revolução industrial? Novas fontes de energia. Antes nós tínhamos o carvão mineral, que permitiu a primeira revolução industrial, e agora o que é que nós temos? Agora nós temos, turma, por exemplo, o petróleo, que permitiu criar o motor a combustão. A queima de combustíveis permitiu criar novas máquinas e novos meios de transporte. Os automóveis, por exemplo. Até a primeira revolução industrial, os automóveis, os veículos de transporte ainda eram guiados por animais, as charretes, as carroças. Agora, na segunda revolução industrial, a gente já tem o motor a combustão, a queima de combustíveis fósseis, que permitiu novos meios de transporte. E uma outra grande marca aqui da segunda revolução industrial, turma, é a descoberta da eletricidade. Então, nós temos aqui um grande avanço no modelo de produção industrial. Um grande avanço, turma. A eletricidade permitiu um grande avanço na
na formação das indústrias, na fabricação de mercadorias, no modelo de produção fabril. Uma outra coisa que marca esse capitalismo financeiro, as políticas imperialistas. Nós temos agora, nesse momento, o neocolonialismo, que é marcado principalmente pela exploração e pela colonização da África, pela partilha do continente africano. Então, nós temos aqui uma nova fase da colonização. Alguns países, nesse momento, alguns países antes da América já começam a proclamar independência, e agora os países europeus eles passam a explorar mais o continente africano, no momento do imperialismo. E continua aquela exploração através dos recursos naturais. Uma outra característica dessa fase do capitalismo, a dite clássica. Já ouviram essa siglazinha, turma? Dite, se não, vocês vão ouvir bastante ela por aqui. Divisão Internacional do Trabalho. Como assim divisão internacional do trabalho? Muito simples. Um país produz um determinado produto, outro país produz aquele produto e eles comercializam. Eles fazem essa troca comercial. Essa especialidade dos países em determinado produto vai ser de acordo com as suas vantagens. Por exemplo, o Brasil é um país que tem grandes jazidas minerais. Já outro país, como por exemplo o Japão, não tem tantos recursos minerais. Então o Brasil se especializa na exploração de minérios. Já o Japão vai se especializar, por exemplo, no desenvolvimento de tecnologia. E aí os dois comercializam, isso é divisão internacional do trabalho. E essa divisão internacional do trabalho, como eu já falei, vai se dar de acordo com as vantagens que cada país tem no seu território. O que a gente chama de dite clássica? Nesse momento onde ainda predomina o neocolonialismo, o imperialismo, a dite clássica é caracterizada por os países ricos. Eles exportavam, eles vendiam produtos agora, eles vendem produtos industrializados, porque eles se industrializaram. E os países pobres, eles vão ser fornecedores de matéria-prima. Então, essa relação comercial, que a gente chama de dite clássica, se dá dessa forma. Os países ricos exportam produtos industrializados e os países mais pobres, eles são fornecedores de matéria-prima, eles exportam matéria-prima. Então, a relação comercial, ela se dá nesse sentido. Continuando, turma, algumas novidades que vão surgindo aqui nessa fase do capitalismo financeiro. Empresas de capital aberto. E esse capital dessas empresas vão ser negociado em bolsas de valores. Sim. Lembrem do que eu falei anteriormente, que dinheiro parado é desperdício e que investimento é a alma do negócio para as coisas crescerem e se desenvolverem. Está no cerne do capitalismo. Investir que é para multiplicar. Muito bem. Nesse momento da história, turma, atenção. Nós temos uma nova estratégia que é para aumentar o investimento das empresas para que lucrem cada vez mais. E qual é essa estratégia? Eles criam o que eles chamam de uma associação, em que nessa associação eles vão ter fontes de investimento, que é o que a gente chama popularmente de bolsas de valores, turma. Essencialmente, o que as pessoas fazem em uma bolsa de valor? Essencialmente, uma pessoa que vai lá para uma bolsa de valores, ela vai fazer o quê? Ela vai investir. Sim, ela vai investir em uma determinada empresa. E aí, isso vai ser bom para os dois lados, tanto para a empresa como para quem investe. A empresa vai ter mais recursos para investir no seu negócio e aumentar e crescer. E a pessoa que investiu vai ter o seu dinheiro multiplicado. Eles vão ganhar juros em cima. É claro, de acordo com o crescimento da empresa que ele investiu. Se a empresa que ele investiu,
ela prosperar, crescer e se desenvolver, o dinheiro dela vai ser multiplicado. Da mesma forma, se ele investiu naquela empresa e aquela empresa não conseguiu crescer, o seu dinheiro vai ser comprometido. Enfim, é uma estratégia que nós temos agora nessa fase do capitalismo. Daí o nome de capitalismo financeiro, que lembra bancos, financiamento, corretoras de valores. E nessa fase, essa é uma estratégia. Para as empresas crescerem, terem mais fontes de investimento, é criada essa associação anônima, que a gente chama de bolsas de valores. Ali uma empresa ela vai abrir o capital, ela pode abrir o seu capital. Como assim uma empresa de capital aberto? São empresas que não têm um único dono. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de cadeiras, eu montei essa fábrica de cadeiras e eu quero aumentar o meu negócio, mas eu não tenho dinheiro, não tenho recursos para isso. Então, o que eu faço? Eu posso negociar as ações da minha empresa numa bolsa de valor. E aí a minha empresa vai se tornar de capital aberto. Como assim? Eu fico com a metade da empresa, das ações da empresa, eu sou a acionista majoritária. E a outra metade eu vou abrir para que as pessoas invistam. E aí as outras pessoas, qualquer pessoa pode investir ali. E aí ela vai comprando partes da minha empresa, que vão ser divididas em ações. Certo? E aí essas pessoas elas vão ter parte no lucro da minha empresa. Mais ou menos, turma, a grosso modo é assim que funciona. Não se iludam. As grandes empresas aí na imagem que vocês estão vendo na tela, tem algumas grandes marcas famosas, de empresas grandes. Nessa imagem de cima tem a logo dos principais bancos que atuam no Brasil. Do lado aqui mais embaixo tem várias outras marcas de empresas grandes. Quantas dessas empresas vocês acham que são de capital aberto? 1, 2, 3... Turma, todas essas empresas grandes, elas são de capital aberto. Todas elas aderiram a esse negócio. Elas são de capital aberto. É uma estratégia de arrecadar mais recursos para investir na ampliação da sua empresa. Certo, turma? Vamos avançar. Ainda na fase do capitalismo financeiro, e aí a gente termina por aqui, tá bom? Formação de monopólios e oligopólios, turma. Daí o nome do capitalismo monopolista. Deriva de monopólio. Monopólio lembra um centro de poder. Mono, pólio, polo. Um polo de poder. As empresas, turma, aqui agora século XIX, século XX, a gente já entra no século XX, as empresas elas começam a crescer muito em tamanho e em poder, e elas começam a assumir estruturas cada vez mais complexas. Elas começam a dominar determinado ramo da produção. É o que a gente chama de monopólio, elas vão monopolizar a produção de determinados produtos. Ou seja, elas vão controlar o mercado daqueles produtos. E aí isso é o que a gente chama de monopólio. Oligopólio é quando mais de uma empresa, vocês também já devem saber disso, quando mais de uma empresa se une para dominar o mercado daquele determinado produto. Por exemplo, empresas no ramo de petróleo. Você vai ter 1, 2, 3 empresas que vão controlar o mercado. Certo? E aí elas vão controlar tudo, desde a produção, desde a fabricação dos produtos, até o controle dos preços. Tem aí até, abrindo um parêntese, algumas que acabam formando cartéis, o que é crime no Brasil. Em alguns países a formação de cartel é crime. Abrindo parêntese, o que é um cartel? É quando uma empresa ou 2 empresas elas se reúnem para controlar o preço de um determinado produto. E isso no Brasil é ilegal, isso no Brasil é crime. Por exemplo, os postos de combustíveis, eles se reúnem, eles formam um cartel. Como assim? Eles vão combinar os preços. E aí o preço não vai ser de acordo com a oferta e a demanda.
eles vão controlar, eles vão manipular esse preço. E por que que uma empresa sozinha não aumenta o preço? Porque ela vai perder para a concorrência, não é? No capitalismo, uma das coisas também que marca o capitalismo é a concorrência. Então, é uma forma de controlar o preço do mercado de determinados produtos, que no Brasil é crime. Enfim, fecha parêntese. Então é isso, nesse momento do capitalismo financeiro, as empresas elas vão crescendo cada vez mais, vão ganhando estruturas cada vez mais complexas e vão dominando aí o mercado de determinados produtos. Quais são as políticas econômicas da época do capitalismo financeiro? Mais uma vez nós aqui falando sobre políticas econômicas. Durante boa parte do capitalismo financeiro, turma, predominou o liberalismo, que a gente já falou anteriormente, com o Estado pequeno, sem intervenção estatal. Só que um episódio marcante acabou mudando a direção das políticas econômicas, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York lá na década de 1930, lá em 1929, quando houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O que foi que aconteceu ali? Uma grande crise econômica do capitalismo. E essa grande crise econômica ela veio provar para muitos que o capitalismo precisava de intervenção estatal. E, de fato, nesse momento em que houve falência, desemprego generalizado, aumento da pobreza, nesse momento foi necessário, de fato, a intervenção estatal para organizar ali, para contornar os prejuízos que se causou por conta dessa quebra da Bolsa de Valores. E aí, em outro momento, turma, eu vou até passar isso como atividade para vocês. Em outro momento, a gente se aprofunda um pouco mais sobre a crise de 1929, para a gente compreender o que causou essa crise, as suas consequências, tá bom? Nesse momento, eu não vou me deter muito. Mas o fato é que as políticas econômicas, elas mudaram de direção por conta desse acontecimento. Então, antes que predominava até então, até 1929, predominava fortemente o liberalismo. E aí agora o pensamento muda de direção, porque foi necessária uma intervenção estatal. Então passa-se a adotar um modelo de economia mais estatal, baseado nas ideias do keynesianismo. O keynesianismo deriva do nome do economista inglês que propôs esse modelo de Estado, de intervenção estatal. John Maynard Keynes é o nome do economista inglês. Esse economista inglês, ele inspirou as políticas econômicas adotadas nos Estados Unidos pelo então presidente da época, Roosevelt, em 1933. New Deal, que vocês estão vendo aí, é o nome do plano econômico adotado por esse presidente para contornar os prejuízos econômicos da crise da época, da crise econômica causada pela quebra da Bolsa de Valores. Então, New Deal, traduzindo, novo acordo, foi um novo programa de governo que era baseado nessa ideia de intervenção estatal. E aí o Estado ele passa a assumir uma outra característica, uma outra função. Antes ele era pequeno, mais enxuto, e agora ele passa a ser maior, passa a ser mais intervencionista, passa a atuar mais como planejador da economia, como empresário, como dono de empresas. Tudo isso o que é totalmente oposto ao modelo liberal. Então, são duas correntes econômicas aí antagônicas. No caso do keynesianismo, vai lembrar mais o pensamento daqueles que são de esquerda, que defende um Estado maior, mais forte, mais atuante, como planejador da economia, como dono de empresas, suprindo necessidades da população como saúde, educação, moradia, saneamento básico. E
para fornecer esses serviços, esse Estado ele precisa de mais recursos. Então, ele precisa ser maior, mais forte. Então, você tem essas duas correntes econômicas. Uma liberal, que defende um Estado menor, que dá mais liberdade para os seus cidadãos, cobrando menos imposto. E a outra corrente econômica que defende um Estado maior, mais forte, mais atuante, promovendo emprego, saúde, educação para a população. E para isso precisa da arrecadação de impostos, para isso precisa de dinheiro para manter esses serviços. Então, até hoje a gente tem essas duas correntes aí conflitantes, a gente tem esse debate. Aqueles que são do grupo de direita, eles são mais liberais, e aqueles que são do grupo de esquerda, eles são mais estatais, eles defendem uma intervenção maior do Estado. Lembrando que não é tão simples você definir quem é de direita e quem é de esquerda, porque existem variações, certo? Mas a gente também vai discutir melhor sobre isso em outro momento. Continuando então para a gente fechar nossa aula, que já está bastante longa, nesse momento já do capitalismo financeiro, turma, falando dessas políticas econômicas, saindo disso, o que acontece na época e que marca também essa fase? São os países de terceiro mundo. Quem são os países de terceiro mundo? Antes, lembram que nós tínhamos uma nova fase do período de colonialismo, o neocolonialismo, o imperialismo, em que os países da África permaneciam como colônias. Agora, esses países, nós já estamos lá pelo ano de 1970, por aí. Agora, esses países, eles começam a proclamar independência, eles passam a se tornar independentes. E aquele regime que se tinha de colonialismo, ele passa a assumir. Então, esses países de terceiro mundo é composto por aqueles países que antes eram colônias e que agora foram proclamando independência. O Brasil já tinha proclamado independência. O Brasil também se enquadra nesse perfil de país do terceiro mundo da época. E o que acontece é que esses países de terceiro mundo, eles começam a se industrializar também. O Brasil, nessa época, também começa a se industrializar. E uma coisa marcante para essa industrialização dos países de terceiro mundo é a atuação das grandes empresas multinacionais ou transnacionais. Elas vão ser determinantes nesse momento de industrialização dos países de terceiro mundo, como por exemplo o Brasil. Então essas empresas, turma, elas começam a se expandir pelo mundo. Como eu disse, olha que o nome da fase é capitalismo financeiro ou monopolista, marcado pelos grandes monopólios das empresas que vão crescendo cada vez mais. Essas empresas, elas agora se espalham pelo mundo, elas vão crescendo e elas são determinantes na industrialização dos países de terceiro mundo. De modo que nós temos agora uma nova DIT. Lembram das relações comerciais entre os países? Antes, na DIT clássica, os países ricos exportavam produtos industrializados e os países pobres mandavam matéria-prima. Agora, nesse momento, os países pobres eles também se industrializaram. Então, eles exportam para os países ricos não só matéria-prima, eles exportam também produtos industrializados, eles exportam o lucro do capital das empresas que voltam para o seu país de origem. Uma empresa, por exemplo, de automóvel alemã que se instala no Brasil, o lucro dela vai para o seu país de origem. Então, essa DIT ela se torna mais complexa. Não era simples como a de antes. Os países ricos, eles fornecem para os países subdesenvolvidos, agora industrializados, eles fornecem produtos industrializados, eles fornecem investimento, empréstimos. E os países pobres, subdesenvolvidos, eles vão mandar para os países ricos produtos industrializados, o lucro das transnacionais, o pagamento de juros de empréstimo, enfim.
Pessoal, todo esse material está lá no link de vocês que vocês já devem ter recebido e vocês podem se orientar por ele. Eu sei que a gente já se alongou bastante, mas eu vou parando por aqui. Anotem as dúvidas de vocês que na próxima aula a gente esclarece, tá bom? Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente continua e finaliza o conteúdo desse primeiro capítulo. Então eu fico por aqui, obrigado pela atenção e até mais. Tchau, pessoal!